Nós estamos aqui no carnaval. Índio quer apito, se não der pau vai comer, aquela coisa toda, e ferve pra cá, Ivete, né? Osmar, aqueles trem doido. Só que é o seguinte, fora do Brasil não é feriado não. As coisas estão rolando no mundo de uma forma grotesca, porque hoje o Trump, ele institucionalizou mesmo esses 25% de taxação sobre dois dos principais parceiros comerciais do país, que é o México e o Canadá. Uma coisa assustadora que está fazendo com que esses países, México e Canadá, revidem, entreguem na mesma moeda. Nós já tínhamos visto, por exemplo, a China dizendo que também vai taxar os Estados Unidos. Nós estamos caminhando, na verdade, por uma situação de caos total nos Estados Unidos. Mas assim, não é brincadeira não. É uma situação terrível. E as bolsas do mundo inteiro caem de forma vertiginosa. A bolsa da Europa já fechou, Estados Unidos. É tudo no vermelho, é vermelho em tudo. Olha, só para você dar uma olhada, poucos minutos antes de eu gravar esse vídeo, essa é a bolsa de valor, as bolsas de valor nos Estados Unidos. Tá aí, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's, Apple, as agências, as ações da Apple, do Google, né, que é a Alphabet, tudo caindo de forma vertiginosa, mas é assustador, tá? É uma coisa assim, assustadora, tudo no vermelho. E isso tá aconteceu hoje, né? E tá acontecendo agora no planeta. Com certeza absoluta, amanhã vai continuar. Pode ser que melhore um pouco, porque foi uma tragédia hoje, mas as bolsas vão continuar a cair. Aqui no Brasil, essa semana vai acontecer a mesma coisa. O dólar caiu no mundo inteiro, não sabemos qual vai ser o comportamento aqui no Brasil, mas deve ter uma tendência também a cair. E nós estamos passando por uma situação que é algo inacreditável, porque realmente nós chegamos no limiar do terror provocado pelas questões ligadas a essas ações completamente absurdas do Trump. É uma coisa assim, sem parâmetro, é absurdo. E o que a gente está vendo aqui, o que eu quero mostrar para você, é um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo em relação ao que está acontecendo no Brasil. No Brasil, nós temos uma pressão sobre o Lula, uma pressão, inclusive, sobre Moraes, né? Sobre o ministro Alexandre de Moraes. E eu vou trazer para você algumas questões. Eu quero trazer, por exemplo, o último vídeo feito pelo Eduardo Bolsonaro. Dá uma olhada nesse vídeo, porque vale a pena você prestar atenção no que ele vai dizer em alguns detalhes aqui. Veja esse vídeo, não se esqueça de dar o like, hein? Por favor, dê o like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Ajude a gente a chegar nos 700 mil, tá bem pertinho. Com a sua inscrição a gente vai chegar lá. Se inscreva no canal. Mas veja o que o Eduardo Bolsonaro falou agora há pouco. Esse é o último vídeo dele, olha só. E para um americano, é inconcebível que uma pessoa que não tenha condenação não possua o seu passaporte. E se a gente traçar o paralelo de que o Lula, ainda com 2 condenações em 2 instâncias, pôde ter o seu passaporte e viajar pelo mundo inteiro, fica ainda mais claro a percepção de que o Brasil vive uma perseguição, não somente contra o Bolsonaro, mas contra toda a direita, né? Se você for ver os 4 parlamentares que não têm passaporte, todos eles são do espectro da direita, né? Carlos Jordi, Carla Zambelli, senadora Martinelli e o senador Marcos Duval. Então, aqui nos Estados Unidos, cada vez mais eles estão deixando de apenas ter uma ideia de que no Brasil existe uma ditadura para realmente abrir os olhos e começar a perceber que, seguindo adiante, de maneira confortável como estão hoje em dia, essa ditadura vai fazer com que o Brasil vire uma área de influência da China. Deputados, como o deputado da Geórgia, o Richard McCormick, têm pedido abertamente as sanções contra o Alexandre de Moraes. E eu ressalto, quando essas sanções vierem, que eu tenho quase certeza que virão, não será apenas Alexandre de Moraes o sancionado, mas todos os que estiveram junto com ele nas investigações para colocar na cadeia 100 horas, né, violar a liberdade de expressão e etc., também serão punidos. Porque foi isso que aconteceu com o procurador do Tribunal Penal Internacional, o senhor Karim Khan, que decretou a prisão de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. Quando esse procurador decretou a prisão de Netanyahu, Trump o sancionou com as sanções OFAC, ou seja, Karim Khan e todos os investigadores
que participaram dessa perseguição a Benjamin Netanyahu estão hoje impossibilitados de abrir conta bancária, de entrar nos Estados Unidos, de ter um cartão de crédito de qualquer bandeira que seja. Ou seja, foi decretada a pena de morte financeira para essas pessoas. E eu tenho certeza que uma vez o Alexandre de Moraes tomando essa sanção, nenhum dos outros 10 ministros da Suprema Corte tenderá a seguir os passos do Alexandre de Moraes. Preste atenção em cada detalhe do que ele falou. Primeiro ponto, ele fala que os Estados Unidos estão chocados porque o Bolsonaro não foi participar da posse do Trump. Se isso fosse verdade, ele, o Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro estariam na posse. Eles não passaram nem perto. Eles assistiram pela televisão. Assim como você, assim como eu, ou daqueles que assistiram. Tem gente que nem pela televisão assistiu porque estava obrando para isso. Depois ele fala sobre uma questão de pena de morte jurídica e financeira para pessoas aqui no Brasil que cumpriram a lei. Pena de morte financeira para aqueles que são contra um golpe de Estado. E fazem ainda uma ameaça, ele faz uma ameaça, dizendo, olha, todo mundo que prendeu os golpistas, aqueles que tentaram golpe de Estado, eles vão sofrer retaliações, vão ter problemas e tudo mais. Bolsonaro recentemente, em uma entrevista, disse, olha, eu não persegui ninguém quando fui presidente, mas se eu for presidente novamente, vai ser diferente. Ou seja, vou começar a perseguir, vou começar a ir atrás, a exemplo do Trump, do que o Trump fez. O Bolsonaro colocou essa fala. Então você percebe que é uma fala lunática, é uma fala criminosa e é uma fala de quem está contra o Brasil. Ele está tendo ações nos Estados Unidos contra um dos 3 pilares da democracia brasileira, que é o jurídico. A gente tem judiciário, a gente tem, obviamente, executivo e o legislativo. O judiciário é um dos 3 pilares da democracia e ele está fazendo contra o nosso judiciário ações nos Estados Unidos. E aqui nós temos pessoas falando para retirar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Tem que retirar o mandato. Tem que retirar o mandato. Esse sujeito é um criminoso contra o Brasil. Um criminoso contra a nossa pátria. Um criminoso contra aqueles que, na verdade, estão defendendo a nossa democracia. Tem que ir para a cadeia, junto com os golpistas. Porque esse é um golpista muito maior ainda. Essa é a minha opinião, você pode discordar, é uma opinião. Mas é importante você entender o que está acontecendo na extrema-direita brasileira. Porque eu vou mostrar questões aqui para você importantes para a sua análise. Mas essa é a fala do Eduardo Bolsonaro agora, a última fala dele, tá? Trabalhando contra o Brasil, trabalhando contra o nosso judiciário, trabalhando contra a nossa democracia e enaltecendo o Trump. Ele começou a fazer postagens recentemente, ele entrou na frente lá de um banco dizendo, olha, aqui no banco, nos Estados Unidos, não tem porta giratória e não sei o quê, babando ovo nos Estados Unidos a respeito disso. Sabe, é uma coisa assim de lambedor de botas, uma coisa assustadora e nojenta. E São Paulo pode eleger esse cara como senador nas próximas eleições, porque tá essa penumbra extremista no Brasil que eles não conseguem ver o que está diante dos próprios olhos. Agora eu vou trazer para você, vou começar trazendo algumas coisas do que realmente, a realidade, tá? Do que realmente está acontecendo. Lembrando que eles estão articulando contra o Alexandre de Moraes, estão utilizando o aparato estadunidense para isso, de políticos da extrema-direita nos Estados Unidos, estão utilizando as Big Techs, que são, hoje, notadamente, né, quase todas elas, né, a gente tem a Amazon, a gente tem o Facebook, a gente tem o Twitter, né, a gente tem essas redes com o Elon Musk, com o Jeff Bezos, com o próprio Mark Zuckerberg, todo mundo ali virou extremista de direita agora, do nada, né, que não é do nada, eles já eram, agora eles resolveram se mostrar como eles são. Já eram, claramente. E aí agora todos se voltando contra o Brasil, se aproveitando de uma possível fragilidade do nosso país. E o Alexandre de Moraes já teve falas muito felizes sobre a questão das Big Techs. Uma delas é mostrar claramente o que está por trás dessa questão. Olha essa fala dele importante. Quando o Congresso Nacional ia votar a urgência
marcada a votação numa quarta-feira, a urgência para deliberar sobre o projeto de lei de regulação das Big Techs, todas elas bombardearam nas redes, dizendo que os parlamentares eram contra a democracia, eram contra a liberdade de expressão. Os algoritmos fizeram chegar milhares de mensagens a cada parlamentar, ameaçando, coagindo. Imediatamente se retirou a votação de urgência. E o próprio presidente da Câmara, à época, o deputado Arthur Lira, pediu a abertura de um inquérito por coação ao parlamento. As Big Techs, elas não são enviadas de Deus, como alguns querem. Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada um dos países, ignorando as legislações, para terem poder e lucro. Eu considero essa fala do Alexandre de Moraes muito importante e histórica. As Big Techs não são enviadas de Deus. Elas visam exclusivamente o lucro. E agora não é só isso, eu ainda adiciono a questão, elas visam o poder. Para um sujeito como o Elon Musk, que é o sujeito mais rico do mundo, ele é trilionário. A fortuna dele é de 2 trilhões de reais. Não é não, são 2 trilhões de reais. Ele é trilionário. Para um sujeito desse, o poder financeiro, ele já não existe mais, já é o maior do mundo. O que interessa agora é o poder mesmo, o poder de dominar nações, de dominar pessoas e subjugar países. E aí a gente tem a situação que agora nós temos uma resposta a isso. Existe uma série de questões. Enquanto aqui no Brasil a gente tem a extrema-direita endeusando o Trump, endeusando o próprio Elon Musk, colocando eles na mais alta estima, são pessoas, são super-heróis, são pessoas, sabe, assim, são super, né? São super. Lá nos Estados Unidos, a situação está muito complicada. Olha, o Stand Up America, que é um dos principais comunicadores nos Estados Unidos, esse portal, diz assim: o índice de aprovação de Donald Trump é o segundo mais baixo do que qualquer presidente antes de seu primeiro discurso no Congresso. O único índice de aprovação que foi menor foi o dele mesmo, né? Foi o de Donald Trump durante seu primeiro mandato. O povo americano sabe que Trump está colocando corporações e bilionários à frente dos trabalhadores e de nossas famílias. Então, nos Estados Unidos, aqueles que não estão mesmerizados pela loucura, eles já estão vendo o que está acontecendo. E eu vou trazer agora uma declaração que é assustadora do líder da direita no Canadá. É isso mesmo, tá? O líder da direita no Canadá. O nome dele é Pierre Poilievre. E ele tá declarando guerra ao Trump. E ele tá dizendo que o Trump esfaqueou o povo canadense. Presta atenção, porque esse é um momento histórico. Isso nunca aconteceu nessa relação entre esses dois países, Estados Unidos e Canadá. E muito menos na relação entre um líder de direita tão expressivo como o Pierre contra o Trump. Presta atenção nessa declaração, porque ela é muito importante. Olha só. Às 12h01 de hoje, o presidente Trump esfaqueou o melhor parceiro dos Estados Unidos. A minha mensagem ao presidente é esta: Canadá vai revidar. Defenderemos o nosso povo e a nossa economia e colocaremos o Canadá em primeiro lugar. Não há dúvidas de que a nossa economia irá sofrer, mas a sua também sofrerá, presidente Trump. Na verdade, você já está pagando um preço com trilhões de dólares apagados de valor no mercado das ações. À meia-noite, um novo imposto sobre a gasolina nos Estados Unidos entrou em vigor. Seus trabalhadores logo começarão a perder empregos. Eles utilizam as matérias-primas canadenses, o que, a propósito, você estava conseguindo por um preço de barganha ridículo.
seus negócios venderão menos produtos para o seu vizinho mais próximo, e isso é só o começo. Enquanto os canadenses são lentos para se irritar e rápidos para perdoar, uma vez provocados, nós revidamos e nós iremos lutar. Essa é uma declaração muito forte e histórica. O líder da direita canadense, o líder da direita no Canadá, está dizendo ao Trump que ele esfaqueou o Canadá pelas costas e que vai revidar. E agora o Canadá declara guerra fiscal contra os Estados Unidos. E esse líder da direita lá no Canadá não está fazendo isso apenas para defender o povo canadense, não. É porque ele está vendo ruir o seu capital político. No Canadá e até mesmo nos Estados Unidos, nós temos um grupo enorme de pessoas que defenderam o Trump. E eles estão vendo que a defesa do Trump tem se voltado contra eles mesmos. O Trudeau, que é de esquerda lá no Canadá, ou centro-esquerda, mas é considerado uma esquerda no Canadá, ele que estava sendo praticamente engolido pelos movimentos de direita e conservadores no Canadá, ele está refazendo todo o seu capital político, ele está crescendo. No México, eu inclusive mandei essa postagem hoje para o meu amigo professor José Fernandes, do Portal do José, porque ele acompanha o México de perto, ele vê as coisas de perto. Eu mandei para ele esse print aqui da aprovação da Claudia Sheinbaum, com 85% de aprovação no México. 85%. Isso é histórico. E no mundo atual, onde nós temos essa polarização, esse número aqui é uma coisa inacreditável. É bom lembrar, a Claudia Sheinbaum, ela é de esquerda. E ela está com 85% de aprovação nos Estados Unidos. Me perdoe, no México. Ela é a presidente do México. E por que isso está acontecendo? E esse é o ponto que eu quero dizer para você. Porque no mundo todo, nós estamos percebendo que as pessoas estão defendendo o seu país, que não faz o menor sentido defender os Estados Unidos, e muito menos um presidente que vai contra o seu país. Onde nós temos a curva nessa história, o ponto de interrogação que eu deixo nesse vídeo para você. Aqui no Brasil, a extrema-direita caminha exatamente no oposto. Nós temos um presidente brasileiro que coloca suas questões de forma muito clara, que é um opositor ao Trump, que deixa claro isso, que quer defender o nosso país, e ele deixa claro isso. E nós temos um bloco de eleitores no Brasil, de gente que se associa aos extremistas da direita, defendendo o Trump, na contramão do planeta Terra. Não faz sentido a defesa do Trump. Eu tenho uma questão importante para você. O Trump já anunciou que nos próximos dias vai taxar o aço e o alumínio. O Brasil é o segundo maior exportador dos Estados Unidos. O segundo do mundo. Isso vai impactar diretamente na nossa economia. E a maior dúvida que eu tenho é se ainda vai haver gente defendendo o Trump depois disso, depois dele ferrar loucamente com o nosso país. Porque não se trata mais de uma questão de esquerda-direita. O que se trata aqui é de uma defesa do nosso país, porque esse mesmo pessoal aí, eles se auto-intitulam patriotas. Eles se dizem patriotas. E o que eles estão fazendo é mamar no Trump, mamar nos estadunidenses, mamar nos Estados Unidos. A minha revolta é muito grande quando eu coloco essas questões para você. E esse vídeo é muito importante. É por isso que é importante você... Eu sei, nós estamos no carnaval, eu sei que é o último dia de carnaval e tudo mais, mas o mundo está vivendo. Hoje foi o caos no planeta. Todas as bolsas caindo no planeta. Todas as bolsas no vermelho. Em função essa coisa sem freio do Trump, ferrando com o planeta. Então, coloque aqui nos seus comentários o que você pensa a respeito disso e, por favor, compartilhe esse vídeo. Eu sei que muitas pessoas vão estar desligadas hoje, mas esse é um vídeo muito importante. Então, faça com que esse vídeo chegue até as pessoas, para elas entenderem o quanto algumas pessoas do nosso país, por conta desse ódio ao Lula, ódio ao PT, ódio à esquerda, elas estão, na verdade, fazendo um trabalho contra o país. Esse ódio é uma brasa que eles seguram na mão e estão queimando a sua própria mão.
estão queimando a si mesmos. Se eles não soltarem esse ódio, se eles não soltarem essa brasa que está queimando na mão, eles são os primeiros prejudicados. É importante a gente colocar isso, porque agora, mais do que nunca, nós temos o mundo inteiro unânime numa situação de repúdio ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto nós aqui no Brasil, a gente tem figura como o próprio Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Bia Kicis, esse pessoal todo, que todos eles foram na posse do Trump. Esse pessoal todo babando o ovo e defendendo aquilo que é contra o nosso país. São criminosos, na minha opinião. Coloque a sua opinião aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, faça a sua inscrição. Olha, ainda dá tempo de você entrar no primeiro comentário fixado aqui e você dar uma olhada na nossa escola de negócios para você poder começar a ter uma renda extra. Você pode trabalhar no feriado, você pode trabalhar sábado, domingo, o horário que você quiser, porque é você que escolhe o dia, você que escolhe a hora, você que escolhe o tempo que você vai trabalhar, porque você vai precisar apenas do seu celular. Então, você pode estar onde você quiser, mesmo que você não esteja na sua casa agora. Você entra com o seu celular e você já pode ter essa renda extra. Você pode ganhar, inclusive em dólar. Né? Aproveitar para tirar uma casquinha. Aqui no Brasil, tá? Você ganha aqui no Brasil. Você só recebe em dólar aqui no Brasil. Tirar uma casquinha aí desse governo estúpido dos Estados Unidos, né? Esses que estão aqui do meu lado são aqueles que estão ganhando em dólar. Então vale a pena você prestar atenção nesses detalhes. Primeiro comentário fixado. Entra agora aqui para você saber, matar a curiosidade, saber o que é. Você não paga nada, tá? É só depois que você decide se você quer ou não entrar para essa escola e começar a ter uma renda extra. Primeiro comentário fixado. E eu peço, por favor, para as pessoas que estão conosco aqui, nós precisamos que você avalie a possibilidade de fazer uma doação pelo Pix. Eu peço, por favor, eu chamo a sua atenção para essa doação, porque nós estamos realmente precisando que você olhe para o nosso canal e nos ajude a financiar o nosso trabalho aqui. Você pode nos ajudar, qualquer valor, o valor que você puder, ajude, porque todos os dias, olha, você vê um dia como hoje, terça-feira de carnaval, feriadão, já é o segundo vídeo que a gente coloca aqui, passando o dia todo para apurar as informações, trazer para você tudo o que está acontecendo. Ajude a financiar o nosso trabalho, tá bom? Se você puder. Se você não puder, não tem problema. Você faz a doação quando você puder. Mas dê essa força pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, com certeza você também vai gostar desse aqui, ó. You can